Sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de Matemática Financeira, Professor André. Hoje vamos iniciar o estudo do regime de capitalização composto. Veremos sua contextualização, as principais características e formulações matemáticas. É importante que você tenha acompanhado as aulas passadas, a fim de ter uma melhor compreensão dos novos conteúdos. Se você não viu os vídeos anteriores, sugiro que você acesse o link que aparece no canto superior da tela e você será redirecionado para as primeiras aulas. O regime de capitalização composto é o mais utilizado nas operações do mercado financeiro no Brasil. Empréstimos, financiamentos e investimentos, em sua grande maioria, todos utilizam este modelo como a forma mais eficiente de incidência de juros. Popularmente, os juros compostos são conhecidos como juros sobre juros, uma vez que o rendimento de cada período de capitalização é calculado sobre o investimento inicial e os juros formados nos períodos de tempo anteriores. Para um agente superavitário, os juros compostos, aliado à disciplina de investimento e a um período de tempo de médio a longo prazo, favorecem a um crescimento do capital de maneira acelerada, o que veremos como comportamento de crescimento exponencial. No entanto, o mesmo é válido para o agente deficitário. Para os devedores, em caso de inadimplência, este regime de formação de juros possibilita que a dívida cresça de forma muito rápida. Einstein já considerava os juros compostos como a força mais poderosa do universo. Segundo ele, ela pode ser uma poderosa aliada do investidor, ou o pior dos inimigos do perdulário. Tem os juros compostos a seu favor e você pode fazer fortunas. E tenha contra você e você pode se tornar miserável em pouco tempo. Ao longo deste e dos próximos vídeos, vamos contextualizar o regime de capitalização composto e verificar como suas principais características, a formação dos juros sobre juros, o crescimento exponencial e o conceito de taxas equivalentes, e como realizar as conversões das taxas. Diferente dos juros simples, não haverá mais a proporcionalidade entre as taxas. Assim, precisaremos de novas formas de cálculo para encontrarmos as taxas equivalentes, como, por exemplo, verificarmos que 1% ao mês será equivalente a aproximadamente 12,68% ao ano no regime de capitalização de juros compostos. Inicialmente, vamos considerar o mesmo problema visto na introdução do regime de juros simples, mas agora resolvê-lo utilizando o conceito de juros compostos. Um investidor aplicou R$ 1.000 no Banco Sul pelo prazo de 4 meses, com uma taxa de juros de 8% ao mês, no regime de juros compostos. Determine o valor do saldo deste investidor no final de cada um dos 4 meses da operação. Identificamos as informações contidas no problema. Temos um valor presente PV de R$ 1.000, uma taxa de juros I de 8% ao mês e um período de tempo N de 4 meses. Assim como nos juros simples, obrigatoriamente nos problemas de juros compostos, a unidade temporal da taxa de juros I e o período de tempo N devem ser expressas nas mesmas unidades temporais. Neste caso, ambas estão expressas ao mês. Também podemos fazer a representação do fluxo de caixa, onde temos na data zero a saída do fluxo de caixa no valor de PV de R$ 1.000, e o nosso objetivo é determinar o saldo desse investidor ao final de cada um dos 4 meses desta operação. Sabemos dos juros simples que o valor futuro de cada período era obtido fazendo a multiplicação do capital inicial, PV, pelo termo 1 mais I, onde I representa a taxa de juros no formato unitário. Assim, para o primeiro mês da operação, chamaremos de FV1 o saldo a ser determinado ao final do primeiro mês. Temos 1.000 vezes 1,08 e encontramos o valor de 1.080 para o FV1, valor futuro ao final do primeiro período, no nosso caso, o primeiro mês da operação. Representando no fluxo de caixa, temos um FV1 de R$ 1.080, o que nos retornou um valor de juros de R$ 80. Para o segundo mês, vamos calcular o que chamaremos de FV2, valor futuro ao final do segundo mês.
No entanto, agora utilizaremos o capital inicial como sendo o valor obtido ao final do mês anterior, capital inicial mais os juros, no caso do primeiro mês da operação, o FV1. Reescrevendo a fórmula, temos FV2 igual a FV1 vezes 1 mais I. Verificamos que o termo FV1 foi calculado a partir da expressão 1000 vezes 1,08, que representa o fator de capitalização. Substituindo FV1 por este termo, temos que o FV2 será igual a 1000 vezes 1,08 vezes 1,08. Utilizando as propriedades das potências, sabemos que o produto de potências de mesma base podemos manter a base e realizar a soma dos expoentes. Assim, temos que FV2 é igual a 1000 vezes 1,08 ao quadrado, o que dá o valor de R$ 1.166,40. Representando no fluxo de caixa, ao final do segundo mês, temos um valor de FV2 de R$ 1.166,40, o que nos retornou de juros ao longo do segundo mês um valor de R$ 86,40. Já podemos perceber que a quantia dos juros formados no segundo período é maior em relação ao primeiro período, uma vez que estes juros foram obtidos a partir de um novo valor que chamamos de FV1, o capital inicial mais os juros formados ao longo do primeiro período de capitalização. De forma semelhante, vamos proceder para determinar o valor acumulado ao final do terceiro período da operação, o que chamaremos de FV3. Utilizaremos o capital inicial como sendo o valor obtido ao final do mês anterior, no caso, o segundo mês da operação, o FV2. Reescrevendo a fórmula, temos FV3 igual a 1000 vezes 1,08 ao quadrado, vezes o fator de capitalização 1,08. Novamente, podemos reescrever esta expressão utilizando as propriedades das potências. Temos FV3 igual a 1000 vezes 1,08 ao cubo. Realizando os cálculos, encontramos o FV3 no valor de R$ 1.259,71. Representando no fluxo de caixa, temos um FV3 de R$ 1.259,71 e juros formados ao longo do terceiro período de R$ 93,31. Por fim, para o quarto e último mês da operação, determinamos o valor do FV4. Utilizando o capital inicial como sendo o saldo final do mês anterior, no caso o FV3, vezes o fator de capitalização U mais I. Substituindo FV3 por 1000 vezes 1,08 ao cubo e ainda vezes o fator de capitalização 1,08, reescrevemos o FV4 como 1000 vezes 1,08 elevado na quarta potência. Assim, encontramos o saldo final da operação de R$ 1.360,49. Representando no fluxo de caixa, temos o valor futuro final da operação de R$ 1.360,49 e juros formados ao longo do quarto e último mês no valor de R$ 100,78. Percebemos no fluxo de caixa que os valores dos juros estão crescendo a cada período de tempo de capitalização, característica essa do regime de capitalização composto, ou ainda dos juros sobre juros. A partir desta dedução, podemos concluir que, de forma geral, o valor futuro em juros compostos para qualquer período de tempo n pode ser obtido diretamente utilizando a seguinte expressão: valor futuro é igual a valor presente que multiplica 1 mais i elevado na n. De posse dos valores obtidos anteriormente, podemos realizar a construção gráfica da curva de capital. Temos o ponto 0 e 1000 como sendo o capital inicial investido na data 0, o ponto 1, 1080 como sendo o saldo ao final do primeiro mês da aplicação, o ponto 2, 1166,40 sendo o saldo ao final do segundo mês da operação, o ponto 3,
R$ 1.259,71 sendo o saldo final ao final do terceiro mês da operação, e o ponto 4, R$ 1.360,49 sendo o saldo final ao longo do quarto mês da operação. Aparentemente, não fica nítido o formato de crescimento da curva. Isso se dá pela amostra pequena de 4 pontos. No entanto, ao aproximarmos a imagem, percebe-se que o seu crescimento não é linear. Ou ainda, se estendermos um horizonte de tempo mais longo, como por exemplo para 20 meses, podemos visualizar perfeitamente o comportamento e crescimento exponencial da curva. Característica essa presente no regime de capitalização composto. À medida que o tempo passa, o crescimento do capital se torna mais acelerado. Vamos resolver o problema inicial de forma direta, utilizando a fórmula geral e, posteriormente, utilizando a linha financeira da calculadora HP12C. Relembrando o problema, um investidor aplicou R$ 1.000 no Banco Sul pelo prazo de 4 meses, com uma taxa de juros de 8% ao mês no regime de juros compostos. Determine o valor do saldo desse investidor ao final do período da operação. Vamos utilizar a fórmula geral para o cálculo do valor futuro. Valor futuro é igual a valor presente, que multiplica 1 mais i elevado na n. Lembrando das informações do problema, PV R$ 1.000, taxa de juros I de 8% ao mês e o período de tempo N de 4 meses. Importante destacar que tanto a taxa de juros I quanto o período de tempo N já estão expressas na mesma unidade temporal, meses. Também é importante lembrar que a taxa de juros I deverá ser expressa no formato unitário. Para isso, dividimos por 100 e obtemos 8% é o mesmo que 0,08. Substituindo estes valores na fórmula, temos valor futuro igual a 1.000, que multiplica 1 mais 0,08 elevado na quarta. Reescrevendo a fórmula, temos FV igual a 1.000, que multiplica 1,08 elevado na quarta. Para realizar este cálculo, podemos utilizar o teclado da calculadora financeira HP12C. Inicialmente, limpamos a memória, clicando em FCLX e introduzimos a base da potência, 1.08, Enter, introduzimos o expoente 4 e acionamos a tecla YX. Neste caso, realizamos a operação 1,08 elevado na quarta. Este valor que está no visor, devemos multiplicar por 1.000. Introduzimos 1.000 e multiplicamos. Encontramos assim o valor futuro de 1.360,49, fixando duas casas decimais, F2. Assim, o valor futuro do nosso problema é R$ 1.360,49. Agora vamos realizar o mesmo exemplo utilizando a linha financeira da calculadora HP12C. Novamente, identificamos as variáveis, valor presente de R$ 1.000, taxa de juros I de 8% ao mês e período de tempo N de 4 meses. Chamamos a calculadora HP12C e inicialmente realizamos a limpeza da memória, clicando em FCLX. Na sequência, introduzimos os valores 1.000, CHS para tornar o valor negativo como uma saída do fluxo de caixa, PV. A taxa de juros de 8% ao mês armazenamos na tecla I. O período de tempo de 4 meses armazenamos na tecla N. E simplesmente acionamos a tecla FV para retornar o valor futuro. Definimos duas casas decimais clicando em F2 e temos o valor futuro final de 1.360,49. Novamente, você pode visualizar os valores preenchidos ao lado. Valor futuro final, R$ 1.360,49. Agora vamos realizar um novo exemplo prático. Imagine R$ 100 investidos a uma taxa de juros compostos de 10% ao mês pelo período de 3 meses.
Inicialmente, representamos o fluxo de caixa à saída do valor presente de R$ 100. Ao final do primeiro mês da operação, nós teremos os R$ 100 investidos, mais R$ 10 de juros obtidos a partir da nota de 100. 10% na nota de 100, obtemos R$ 10 de juros. Assim, ao final do primeiro mês, nós teremos R$ 110. Ao final do segundo mês da operação, nós teremos os mesmos R$ 110 oriundos do final do primeiro mês e os novos juros formados ao longo deste segundo mês da operação. Incidindo 10% sobre a nota de 100, temos R$ 10 de juros. Incidindo 10% sobre a nota de 10, teremos R$ 1 de juro. Assim, ao final do segundo mês da operação, nós teremos um montante de R$ 121. Ao final do terceiro mês da operação, nós teremos R$ 121 obtidos ao final do segundo mês da operação e os novos juros formados ao longo do terceiro período. Incidindo 10% sobre a nota de 100, teremos R$ 10 de juros. Incidindo 10% sobre a nota de 20, teremos R$ 2 de juros. Incidindo 10% sobre a nota de 1, teremos 10 centavos de juros. Assim, ao final do terceiro e último mês da operação, teremos um total final de R$ 133,10. A partir deste exemplo, é possível compreender e visualizar de forma fácil e prática o fenômeno da formação de juros sobre juros, a principal característica do regime de capitalização composto. No próximo vídeo, veremos o conceito e cálculo das taxas de equivalentes em juros compostos e os cálculos das demais variáveis, como o valor presente PV, a taxa de juros I e o período de tempo N. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like. Dúvidas ou sugestões, deixe o seu comentário. Muito obrigado pela atenção, bons estudos e até o próximo vídeo.